Buenas, buenas. Aqui quem fala é Vinícius Fonseca e seguimos com a nossa série de episódios para a disciplina de Biogeoquímica de Bacias Hidrográficas. No episódio anterior falamos sobre o ciclo do nitrogênio e nesse episódio vamos dar uma ênfase maior sobre os processos antropogênicos de incorporação do nitrogênio reativo e os efeitos dessa incorporação. No cenário atual, podemos dizer que as ações antrópicas que resultam na incorporação do nitrogênio já supera a fixação biológica. E claro, esse excesso de incorporação do nitrogênio vai resultar em efeitos desbalanceando o ciclo natural e trazendo prejuízos à própria natureza e ao ser humano. E o processo que mais contribui para essa incorporação do nitrogênio é o processo de Haber-Bosch, que é utilizado para a produção de fertilizantes nitrogenados. E a lógica de produção agrícola atual ela é totalmente dependente destes fertilizantes nitrogenados. E o principal indicativo disso são aqueles que possuem um maior acesso a esses fertilizantes nitrogenados, vão ter aí, consequentemente, uma maior produtividade, uma maior produção. E como pode ser visto a importância disso, o nitrogênio se tornou uma commodity muito antes do carbono. O carbono tem ganhado maior relevância agora com a ênfase que tem dado para os créditos de carbono, mas muito antes o nitrogênio já era uma commodity. Dentre os países que mais consomem o adubo nitrogenado, temos aí Estados Unidos e China nos dois primeiros lugares, e o Brasil dentre os 5 maiores consumidores de fertilizantes nitrogenados. E aqueles países que têm menos acesso a estes fertilizantes, consequentemente, pela lógica de agricultura atual, vão ser aqueles que acabam tendo uma menor produtividade. No Brasil, uma das principais culturas é a soja, mesmo que ela seja uma planta que realiza a fixação biológica do nitrogênio, quando se inicia um cultivo, ainda assim é necessário um start ali com adubação nitrogenada para favorecer essa produção. Outro processo que contribui para a incorporação do nitrogênio reativo é a queima de combustíveis fósseis, que indiretamente ou como subproduto acaba gerando nitrogênio reativo, como por exemplo o óxido nítrico, NO, que no processo de queima, devido à grande liberação de temperatura, o N2 reage com o oxigênio, formando o óxido nítrico. E caso o combustível utilizado contenha alguma fração de nitrogênio, vai gerar, como subproduto não intencional, o dióxido de nitrogênio, o NO2. E genericamente esses dois compostos, o NO e o NO2, são referidos como NOx. E esses gases na atmosfera, eles vão reagir com outros compostos e vai formar um fenômeno que é conhecido aí como nuvem ou como fumaça fotoquímica. O nome original é smog fotoquímico, que vai formar partículas em suspensão. O efeito desse fenômeno não é apenas visual. Esse fenômeno, essas partículas em suspensão, causam um problema sério à saúde, principalmente na via respiratória, sendo aí um dos efeitos, poderíamos dizer, mais imediatos desse excesso de nitrogênio liberado. E outro processo que vai contribuir para essa incorporação de nitrogênio reativo é o cultivo de espécies fixadoras de nitrogênio em regiões que não ocorriam naturalmente e que temos como principal exemplo a soja sendo cultivada em regiões tropicais, e para a instalação dessas lavouras é feita a retirada da vegetação nativa para instalar essa cultura, o que acaba incorporando nitrogênio no sistema numa escala muito maior do que ocorria naturalmente. E esse excesso de nitrogênio incorporado no sistema terrestre
certo? Parte dele vai ser reabsorvido pelas plantas, vai ser utilizado pelas plantas no processo de crescimento, mas boa parte desse nitrogênio vai ser lixiviado para o sistema aquático. Esse excesso de nitrogênio que escoa para os corpos d'água vão resultar numa proliferação de algas, de fitoplânctons, e estes, por terem um ciclo de vida curto, ao morrerem vão ser decompostos por organismos decompositores que, nesse processo de decomposição, utilizam o oxigênio dissolvido na água, tornando o oxigênio menos disponível para as outras formas de vida no ambiente aquático, resultando na mortalidade desses organismos, levando a um processo que é chamado de eutrofização dos corpos hídricos. E um outro efeito deste excesso de nitrogênio, que é causado principalmente pelo uso excessivo de fertilizantes nitrogenados, é que esse nitrato no meio terrestre vai passar por um processo de denitrificação, formando o composto óxido nitroso, N2O, que é um gás de efeito estufa, e a sua força reativa, a potencialidade do gás causar o efeito estufa, é muito maior do que o dióxido de carbono.